Ontem, o governador de estado, Rui Costa, disse que fará a liberação quando houver tendência de queda e antecipou que os torcedores vão precisar das 2 doses da vacina. E aí eles estão querendo propor 2 alternativas para o Bahia. Hoje, que o Bahia atue sem público, e aí os outros times que ele for enfrentar também não tenham público, enquanto todo mundo puder ter torcida. Ou a outra possibilidade é que o Bahia mande partidas em outras cidades, como Aracaju, por exemplo. Só que, segundo o PVC no Globo Esporte, o Bahia não vai aceitar essa solução paliativa, de jogar em outros estados, etc., e a Série A só deve ter público em 2 semanas. O que você acha, Mauro? Eu acho que é bem feito para os outros 18, porque essa ideia, eu venho falando isso há algum tempo, ela é absurda, e era evidente que isso poderia cair no colo de um político, de um prefeito ou um governador que falasse, não, aqui não. Tendo ou não motivos para isso, tá? Não estou nem aqui questionando as razões do governador da Bahia. Eu sei que muita gente que não sabia o nome do governador da Bahia agora sabe, né? Então tem isso também. Tá? Então, tendo ou não motivos, era evidente que essa bola ia quicar e que alguém ia falar, ela é minha. Se eles falaram tanto em isonomia, falaram, não volta todo mundo, não volta ninguém, essa reunião não faz nem sentido. Não tem reunião, não volta. Fica sem público, vamos até o final. Ah, mas os clubes precisam de receita e tudo mais. Paciência, porque, na verdade, assim, eu sempre disse isso, vim falando desde o começo, eu não concordo com os métodos do Flamengo. Não foi a reunião, foi na marra, mas deveria ter ido à reunião, argumentado, discutido, colocado as suas ideias, sua estratégia, o seu protocolo para os seus pares ali na Série A. Então, não concordo com o método. Mas acho que é legítimo, sim, no caso, um clube querer botar público no seu jogo. E eu acho que os outros deveriam lutar da mesma forma por isso, dentro dos seus estados e das suas cidades. Porque o futebol vive uma situação muito peculiar, talvez pela visibilidade que ele proporcione, que você tem público em várias situações, né? Aqui em São Paulo, o governador só autorizou agora. Só queria só em novembro. E agora autorizou para outubro. Mas há poucas semanas ele estava participando num palanque, pulando, dançando lá, com várias pessoas amontoadas ali numa discussão, ali numa manifestação contra o governo federal, né? Contra aqueles que aquelas pessoas mesmo apoiaram, inclusive ele, né? Ele mesmo apoiou o atual presidente da República. Estava lá. Agora são inimigos políticos. Pulando, tudo é uma aglomeração. No jogo de futebol, esses jogos aconteceram, por exemplo, do Flamengo, né? As pessoas tinham que ter vacinação completa, apresentar um teste de PCR realizado 48 horas antes. Pode acontecer um furo ali, ter uma pessoa que esteja infectada, que transmita, sempre vai haver esse risco. Mas me parece muito claro que o ambiente no estádio de futebol, dentro desses protocolos, se forem seguidos corretamente, ele é muito mais seguro do que numa manifestação política como aquela, da qual participava o homem que vetava o público aqui em São Paulo, o governador. É uma contradição monstruosa, mas isso coloca os políticos em evidência. A imprensa esportiva vai falar desses políticos, vai proporcionar a eles visibilidade e vai fazer com que parte da sociedade fique ao lado deles. Não, é isso, não pode ter mesmo não. Mas no cinema você há meses vai aqui em São Paulo, você pode ir comprando ingresso e entrando sem mostrar teste nenhum, vacina nenhuma. E é um ambiente fechado, você fica lá dentro. Pessoas ali à sua frente, mas tem distanciamento. Quem regulamenta isso? Quem fiscaliza isso? Quem controla isso? Qualquer cinema de São Paulo, há meses você entra e tudo bem. Para citar um exemplo apenas. Então é muito contraditório e acho que os clubes deveriam... O Flamengo deveria ter conversado e não tentado só ir na marra. E os clubes deveriam ter feito mais ou menos como na Inglaterra. À medida que foi sendo possível abrir em alguns estados, algumas cidades, algumas regiões do país, eles foram recolocando o público. Houve um momento, depois que subiu o número de infectados no país, no Reino Unido, né? E aí eles fecharam de novo. E depois voltaram a abrir. E aqui eles resolveram que não. Na verdade, acho que a grande preocupação de muitos dirigentes era que um clube, no caso o Flamengo, não tivesse público. Muito maior do que a preocupação de eles resolverem o seu próprio problema, né? E aí tomaram essa decisão. Não, é todo mundo ou nada. Então tá legal, todo mundo ou nada. Por que o Bahia vai ter que jogar em outro estado? Passar por uma logística mais pesada de ir para Aracaju, sei lá para onde. E como é que vai ser se você fizer com que o Bahia jogue com público? Como é que vai ser essa lógica aí? Como é que isso vai funcionar? Então o Bahia joga com torcida, em casa, já estamos no segundo turno, né? Então vamos imaginar, o Bahia joga com torcida contra o time A, já jogou sem torcida contra o time B, aí ele sai, ele tem torcida contra, mas contra outros adversários ele não teve. Como é que vai ser isso aí? É complicado também, eu não consigo entender essa lógica.
E acho que faz muito bem o Bahia se disser não quero. Até porque o presidente do Bahia, o Belintani, é o homem que está à frente da ideia da Liga, né? As pessoas acham que a Liga tem que ser formada por clubes unidos e amiguinhos. Então, todo mundo tem que ser solidário com ele. Não, você não pode, nós vamos, todos nós aqui, ficar no sacrifício de continuar sem a receita do público e sem a presença do torcedor, que influencia muito. Quem viu ontem o Vasco vencer o Goiás em São Januário com a presença do torcedor, percebeu isso. Para quem esqueceu como é um estádio de futebol com torcida, foi muito claro. A torcida do Vasco ontem foi fundamental ali, o apoio do vascaíno, por uma vitória importantíssima na tentativa do Vasco de reagir na Série B. E a grande festa, emocionante até no final, da torcida reencontrando os jogadores, reencontrando o seu time. Então, já que decidiram isso, eu acho que essa reunião deveria ser cancelada, né? Vamos partir da lógica, isonomia, todo mundo igual. O Bahia não pode? Beleza, vamos aguardar. 2 semanas, 3 semanas, o ano que vem, o tempo que for. Eles inventaram isso. Deveriam arcar agora com as consequências de uma decisão errada que foi tomada lá atrás. Qual?